Nem os roteiristas de Criminal Minds teriam escrito a história do caso Flor de Lis. Eu finjo ter paciência. Para quem não sabe, Criminal Minds foi uma série que mostrava o dia a dia da unidade de análise comportamental do FBI na caça dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Para isso, eles usavam a psicologia forense. Foi uma série de um sucesso absoluto, foram 15 temporadas. Casos como o assassino do Zodíaco, Ted Bundy, Bonnie e Clyde foram homenageados pela famosa série americana, mas nem eles podiam escrever o caso Flor de Lis. Bom, para quem não sabe, Flor de Lis é uma deputada evangélica que foi mandante do assassinato do próprio marido. Só que essa história é muito mais complicada do que parece, eu vou tentar explicar. Ela é uma pastora evangélica eleita com mais de 100 mil votos para representar a comunidade evangélica na política. Ela fazia isso com louvores, palestras, ela enchia templos com as lições morais, enfim, uma típica cidadã do bem. Só que fora das câmeras a coisa era bem diferente. Flor de Lis, ela tinha 3 filhos do primeiro casamento. Um desses filhos era a Simone. Além disso, ela adotou mais 5 adolescentes, isso na década de 90. Um desses adolescentes se chamava Anderson. O Anderson e a Simone namoraram, sendo que eles eram irmãos. Só que o Anderson terminou com a Simone para ficar com a Flor de Lis. Então, a Flor de Lis deixou de ser mãe e sogra, o que já estava errado por si só, para se tornar mãe e esposa. Nesse meio tempo, Flor de Lis acolheu um total de 55 crianças e muitas dessas adoções estão sob suspeitas de terem sido ilegais. Mas como ela era uma boa atriz, passava a imagem de boa moça para todas as igrejas, ficou tudo por isso mesmo e segue o baile. No ano de 2009, fizeram um filme sobre a vida dela com vários atores globais famosos na época e ninguém cobrou cachê porque todo mundo comprou a imagem de boa moça, de uma pastora evangélica, mãe exemplar, e toda a renda do filme foi para o bolso dela. Calma que vai piorar e muito. Depois desse filme, ela se lançou na política, representando os evangélicos, especialmente os neopentecostais, com os valores cristãos, base da família brasileira, aquele papo todo que a gente já conhece. Seu agora marido também entrou para a política e virou gerente da família, controlando tudo com pulso de ferro, com a desculpa de que tinha que ter muito jogo de cintura para controlar uma família, para administrar os bens de uma família com mais de 50 pessoas. Flor de Lis, chateada porque agora não era ela quem controlava mais o dinheiro, começou uma série de tentativas de assassinato do Anderson por envenenamento. Um dos filhos dela, um dos 55 que foram adotados depois, chegou a dizer que ouviu a Flor de Lis dizendo que o Anderson era ruim de matar. Tanta tentativa de envenenamento não deu certo e ela quase matou os próprios filhos. E aí ela teve uma ideia genial: matar o marido a tiros. E de fato o marido foi morto a tiros. O velório foi uma cena com ela dizendo que o grande pai de família tinha sido morto para defender as famílias, enfim. Aquela confusão toda, foi um escândalo. Sabe velório que tem aquele escândalo com direito até me leva junto? Foi mais ou menos nesse pique. Só que a polícia foi investigar essa história de assalto com 30 tiros e descobriu tanto podre, que daria um excelente thriller policial. Ela mandou matar o Anderson por causa do dinheiro, porque, segundo ela, separar não ia agradar a Deus. Ah, tá, mas envenenar o próprio marido e dar 30 tiros nele, de boaça, problema nenhum. A investigação concluiu que os 3 filhos biológicos e os 5 primeiros filhos adotados, incluindo a Simone, que era filha e virou nora, enfim, eu me perdi nessa nomenclatura toda. Esses 5 filhos eram tratados com todo o privilégio, enquanto os outros 40 e tantos eram quase que jogados na sarjeta, comendo pão sem manteiga e macarrão com salsicha todo santo dia. Alguns chegavam a dizer que a Flor de Lis sequer falava com eles e que a primeira geração, esses primeiros 8, é que saíam na mídia para que ela posasse de boa mãe. A graça da piada toda, se é que existe alguma, é que esses 8 filhos estão presos, mas a própria Flor de Lis não,
porque sendo deputada federal ela tem foro privilegiado. Se fodeu! Lembra que eu falei que a polícia descobriu muito podre? Então, existem algumas denúncias de que até suruba entre o Anderson e os filhos que também eram irmãos dele rolava. Casa de swing, enfim. Alguns dos filhos dizem que esses 8 eram frequentadores assíduos de casas de swing e casas de prostituição. O que chocou muita gente nessa história toda, que ainda tem muita coisa para ser descoberta, é que a Flor de Lis ela era vista como mulher exemplar, exemplo de cristã, evangélica e mãe de família. Ela lotava igrejas, ela lotava cultos, ela fazia palestras sobre como ser uma cristã exemplar e ela reverberava contra tudo, absolutamente tudo, que não fosse rigorosamente cristão, como homossexuais, pessoas de religião de matriz africana, pessoas que votavam em partidos de esquerda, ateus, agnósticos, enfim. Tudo que fosse contra o cristianismo neopentecostal. E quando eu falo cristianismo neopentecostal, não estou falando só de evangélicos, mas também de católicos ultraconservadores. E tinha muito católico que batia palma para ela. Dito tudo isso, a gente tira uma lição que a gente já devia ter aprendido há muito tempo. Cuidado com a pessoa que se diz cidadã do bem, guardião da moral e dos bons costumes. Cuidado com aquela gente que odeia tudo que é diferente. Normalmente são pessoas profundamente hipócritas que não levam a vida que publicam, que pregam, não levam essa vida que eles pregam publicamente. E o pior é que na Bíblia, que eles tanto fazem questão de levar debaixo do braço, de citar, de falar as verdades deles, na Bíblia cita a existência dele, fala que você tem que ter cuidado com isso. Mateus capítulo 23, versículos 3 e 4. Não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Para ouvir o que o seu orientador fala e começa a ver o que ele faz. Se ele prega a humildade, mas ele anda de carrão, começa a desconfiar, porque provavelmente quem pagou esse carro foi você. Mas para não dizer que eu estou malhando, que eu só estou malhando, eu vou deixar aqui o trecho de um vídeo de um pastor evangélico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta noche. Quem é você? ¿Quién es usted? Tem que ter coragem para fazer isso. Tiene que tener coraje. Tiene que ser valente. Você está aqui nessa noite. Usted está acá en esta noche. É você? ¿Es usted? É você? ¿Es usted? Pega esse dinheiro aqui para você. Venga, toma esta plata aquí para usted. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações. Um beijo para vocês porque eu fui.